Bem-vindos a mais um episódio do Visualcast. Eu sou o Felipe Rebelo. E eu sou o Gus Gonçalves. Nós somos artistas de VFX, ou seja, trabalhamos com efeitos visuais e tanto eu quanto o Gus, a gente já faz isso há mais de 10 anos e a gente criou esse conteúdo, o Visualcast, para poder ajudar a galera a entender melhor os tipos de making-off que eles veem nos cinemas, nas séries. Tipo assim, o que você entende por aquele making-off? Você sabe o que está acontecendo? Você sabe por que aquela tela é verde? Por que todo mundo tem roupa com um monte de pontinho desenhado? E aí a nossa ideia é, através do nosso trabalho, do que a gente vive no mercado de efeitos visuais, descrever para vocês tecnicamente o que está acontecendo naquele making-off e com isso também comentar o nosso dia a dia, o que a gente vive de trabalhos, do mercado, a fim de vocês aprenderem melhor a profissão de artista de efeito visual, que é uma profissão hoje que está bem alta, né? Também dizer que existem muitos brasileiros nesse mercado lá aí fora. Exatamente. Que muita gente não sabe, não tem noção do que acontece aí no Brasil, mas o Brasil é um grande exportador de artistas de visual effects e de 3D, de animação. Então, você que acha que Brasil é só futebol, o Brasil é foda no efeito visual também. Tem um monte de artistas, tanto aqui no Brasil, dentro nacional, como a nível internacional. Não só de cinema, né? Como game também, tem muito. Por exemplo, o Rafael Grassetti, que é um dos artistas que eu considero aí, são monstros de modelagem, coisa. Ele acho que trabalhou no design do Kratos, do God of War. Então, isso é só um dos vários artistas que estão em posições de coordenação, de liderança, ou até mesmo como artista, compositor, artista 3D. Os caras lá de fora gostam, né, do nosso trabalho. O brasileiro ele é visto com bons olhos aqui fora, viu, cara? A gente é muito raçudo, a gente consegue entregar bastante qualidade no trabalho, assim, sabe? Acho que são considerados profissionais comprometidos e pela estrutura do Brasil, o artista no Brasil ele acaba trabalhando com um pouco de cada área dentro do efeito visual. E isso é bom porque ele vai com uma bagagem muito maior lá para fora, que é um mercado que a galera se setoriza mais. Normalmente a galera fica mais especialista lá fora, né? Cultura deles. E acaba que o brasileiro ele é o que a gente chama de generalista, né? Pelo menos conhece outras áreas, assim, né? Então, eu acho que, assim, existe a coisa da resistência também, né? No Brasil, são poucas pessoas que conseguem viver de arte, conseguem viver de cinema e de pós-produção, mas aqueles que conseguem superar, passar aquela primeira barreira do aprendizado e ser motivado e continuar estudando e se especializando, cara, consegue decolar muito rápido, assim, muito rápido não, consegue decolar muito fácil quando comparado com os artistas aqui do exterior, por exemplo. Né? Sim, só realmente vencer a barreira inicial, mas é possível para todo mundo. Assim, eu vejo pelo menos que antigamente era bem inalcançável trabalhar no cinema em Hollywood e hoje é bem acessível, tanto lá para fora até quanto projetos grandes que tem aqui no Brasil também. Hoje o Brasil já tem bastante projeto. A única coisa que eu acho que é legal e não é, né? Na verdade, eu fico meio decepcionado é de não ter grandes estúdios aqui no Brasil. Os estúdios famosos que hoje tem no Canadá, nos Estados Unidos, eles têm sedes em vários países. E eu tenho visto que muitos têm aberto suas sedes na Índia, na China, só que no Brasil não tem. Primeiro porque o governo não dá incentivo para isso, e depois porque existe uma dificuldade até mesmo em legislação trabalhista para esses estúdios abrirem aqui. Então não é viável para eles terem sedes no lugar que tem tanto talento. Isso me deixa um pouco assim, decepcionado, mas é o que é, né? E os caras não estão dispostos a vir aqui trabalhar do jeito que o governo brasileiro legisla a favor do mercado, que não é favorável para o efeito visual para o cinema. E tem a questão de taxa tributária e de infraestrutura também, né? O Brasil não tem, assim, são poucos lugares que tem uma internet de qualidade. Por exemplo, um estúdio desse costuma ser, sei lá, até 500 pessoas. Imagina você comprar 500 máquinas, 500 computadores parrudos, servidor, sistema de segurança. Financeiramente se torna viável. Encarece muito, e coisas aqui, tipo, como na América do Norte, são muito acessíveis, né, para as empresas comprarem, né? E o que eu falei também, assim, apesar de isso ser meio polêmico, eu acho que as regras trabalhistas do Brasil são bem diferentes das americanas e das canadenses. Então, os caras iam ter muito problema aqui e basicamente não iam conseguir funcionar, cara. Teve alguns estúdios que tentaram, rascunharam a ideia de abrir uma filial no Brasil. Só por isso que eu falei. E quando eles viram que
era diferente do resto, que o buraco, como diz o termo popular, o buraco é mais embaixo. Eles simplesmente desistiram e falaram, cara, é mais fácil. Para eles é mais fácil pagar para o brasileiro ir morar no Canadá, importar o brasileiro, do que eles gastarem dinheiro aqui. E tá certo. E por isso as empresas, os estúdios do Brasil devem sim ser reconhecidos, porque, cara, não é fácil manter uma empresa no Brasil. Exatamente. Eu digo isso até porque eu tenho um estúdio no Brasil e é desafiador. Então, dito isto, vamos começar nosso primeiro conteúdo aqui hoje. Hoje a gente vai analisar The Witcher. The Witcher. The Witcher é uma série foda do Netflix. Aliás, eu estou trabalhando no The Witcher 3 agora. Você? Rapaz, tem coisa boa vindo. Tem coisa boa vindo aí. Olha só, temos um compositor a nível internacional com premiações The Witcher. The Witcher é um projeto foda, assim. E é um que veio de videogame, né? E olha qual é o primeiro aí que tá fazendo. É o quê? É onde a empresa que o Gus trabalha, a Rodeo. O The Witcher já começa pela logo, que eu acho muito legal, animado, assim. Cara, esse making-off aqui é muito foda. Eu tenho que parar ele toda hora, porque... Esse vai ser emocionante, cara. Cara, olha isso daqui, cara. Não, olha só, vamos reparar. Temos vários chroma guys. O ator, ele tá usando... Cara, ele tá usando uma... Perna de pau. Perna de pau, Na verdade, essa daqui é até aquela jumper, né? Que tem gente que faz de esporte, que é meio que um pula-pula adaptado numa perna, né? E aí, basicamente, ele tá usando essa estrutura até para dar apoio, para poder levantar da maneira correta do tamanho do monstro, né? Você vê que sempre tem que ter a reação de algum elemento real para conectar com o efeito. Que ali, no caso, é a mesa real, né? Que está sendo jogada. Porque eles poderiam fazer a mesa 3D? Poderiam. Mas não ia ficar tão realista, né? Aqui a gente tem o concept dele, que é bem complexo. Cara, os concepts são muito bem feitos. Olha o nível. Ele lembra um pouco uma árvore, né? Ele tem uma questão de árvore do visual. Meio com raízes. Aqui é o concept da cena, é o animatic. Conceitualmente, aqui o diretor ele já está meio que entendendo a dinâmica da cena, como é que vai ser a movimentação de câmera, posicionamento do ator, mas ainda tudo na computação, até para poder ele chegar lá no set e ajudar ele. As referências, como eu falei, de árvores, galhos retorcidos. E aqui é o que a gente chama de, vamos dizer, mood board, que é a referência do estilo e da ideia. Nossa, ficou bem fiel, né? Você repara nos detalhes. Não, é essa animação aqui. Imagina animar esses tentáculos, cara. Imagina. Porque ele gruda, ele gira de cabeça para baixo, ele tem uma movimentação bem única. Mais um animatic. Aqui a gente já está na etapa do personagem começando a ter a estrutura dele, né, no 3D. Esse daqui é um color chart para poder ter referências de cor lá do set de gravação para poder fazer os materiais, os shaders em 3D. Uma bolinha cromada, uma bolinha branca para bater o branco e uma de espécula para poder ter noção do brilho. E é legal que eles definiram em volumes, né, em massas do personagem, talvez para poder até animar mesmo, fazer o planejamento, né? Eles colorizaram em setores, vamos dizer assim, né? E aqui a gente já tem o personagem inserido na cena, né? Numa cena de teste para poder fazer... Aqui é um render que a gente chama, ele é 3D e aqui ele tá batendo com a luz filmada, que é justamente aquilo que a gente... Esse estúdio é real, né? Pelo jeito, né? Esse estúdio é real, exatamente. É como... Vamos dizer tipo um HDR, no caso. Aqui é uma referência... Vamos dizer que pode ser um HDR, é a foto do estúdio real, e eles, quando tiraram a foto, pegaram aqui a referência, né, para poder fazer lá dentro do programa de computação. E é como se tivesse assim, criaram um personagem em 3D, e aqui é o equivalente a um ator sair lá da salinha de maquiagem e ir no set fazer um teste. Só que eles estão fazendo com um boneco 3D, né? Cara, eu tô na dúvida se é besteira, mas eu tô achando que esse cenário não é real. É real. Não é. Aqui o tripézinho, cara.
Esse daqui é o Não, tripézinho que eles botam. Sei, pode ser. Pode cara, ser. eu acho que não. Bom, mas enfim, vamos tocar o barco aí. Eu acho que é real, acho que aqui é a cena do set de gravação, pô. Não, aí sim, aí é a referência do set. É, que é a cena que o bicho vai estar lutando com ele. E aqui eu acho que é um estúdio também, lá um pedaço do estúdio. É, eu acho que É não. porque tá tão perfeitinho, parece Eu não sei, faz 3D. É, a gente não tava lá, a gente está É, supondo, mas. Aqui é o estúdio, tá vendo? isso sim. Aí já é o plate filmado, né? Olha que legal. Olha isso, cara. Tem toda uma estrutura no ator, até para ele poder atuar, interagir, né? É. Entrar no personagem, então. E também, obviamente, para poder ser feito o efeito, né? Eles construíram props, que são pontos de tracking também, para poder pegar o movimento ali das costas dele, para poder botar toda aquela estrutura em volta do ator. Mas o curioso é que o acting é o ator com maquiagem. Em volta dele é o efeito. Legal, né? Fica só o rosto, né? É só o rosto. Ó. Eles integram depois, né? A emenda aqui. É. Olha lá. Aqui é o filmado. E com a emenda eles foram o quê? Espertinho. Meteram um galho por cima. Para a emenda. Né? Muito bom. E assim, poderia ser o personagem todo em 3D? Poderia. Mas. São escolhas, né? São escolhas de narrativa. É, eu acho Se que o bem que acting nesse caso parece que. Será que é ele mesmo? é Eu ele acho que mesmo. não, Você vê cara. pelo dente aqui, cara. Não, assim, é desse momento de É que diferença. Né? eles amplificaram aqui, ó. Tem ponto de track, eles botaram mais cobertura, tá vendo? Eles amplificaram a maquiagem. Em volta dele tem as coisas mexendo, mas o ator tá aqui embaixo com a cara dele atuando. O que eu acho que dá mais realismo do que fazer tudo full CG. Sim, certeza. Olha isso, cara. Aí ele já virou full CG porque ele virou de costas. A gente vê as sacadas, né, de direção de efeito também e do próprio diretor. Ele aqui ainda existe um pedaço do ator real, mas ele, poxa, fez um acting que ele virou de costas. Então ali já não tem mais o ator real, já é o 3D, ó. O ator real não vai ser içado subindo lá em cima, já mete tudo 3D porque você não tá vendo a cara mais dele real, né? É. E isso daqui é bem comum também no cinema. O ator ter uma interação com o prop real, que a gente chama como elemento, porque o acting dele vai ficar melhor. Ele tá fazendo força aqui de verdade, né? Ele não tá fingindo. Isso é uma coisa sutil do cinema, mas usa em TV também, sério. Mas que é importante, né? É essencial. Roupinha de croma para tudo que é lado. Teste do rigging dos tentáculos de árvore do cara. Cara, essa criatura é uma das mais que eu mais gostei, cara. Bem louco, né? Muito difícil de fazer isso. Bem bonito, assim, visualmente. As criaturas do Witcher são fantásticas, né? Nossa, atrás lá do videogame, eles transcreveram bem para a realidade da série, né? Esse daqui é outro também da Rodel e é mais criatura. O trabalho da Rodel é fino. Aliás, meu microfone estava longe, nem sei se estava baixo, mas acho que não estava não. Não, estava bom. Eles legal que do Witcher ele tem muito essa questão da criatura vindo da árvore, né? Outra criatura também tem um visual. É que, na história, essa criatura foi o que gerou a primeira criatura. Eu não lembrava disso. Então. Tipo, amaldiçoou o caçador, tá? O Witcher, né? Aí ele foi atrás dessa criatura e tal. Aqui é o mesmo take que a gente viu do outro. Dá uma repetidinha. Que tem outros ângulos também. Por exemplo, aqui já fica bem claro o que é 3D, ó. Tá, aqui ele já é full CG, ó. Não, o rosto não. O rosto ainda é projetado, eu acho. Esse aqui é 3D, não? Não, mas aí depois entra o rosto do ator. Sim. Mas por quê? Porque aqui ele toma uma porrada, né? Então... Verdade.
Tem momentos que ele, obviamente, ele tem os dois modelos, né? Essa cena aqui eu achei muito bem iluminado o 3D, né? Interagindo com a água. Eu acho que é uma coisa bem complexa de fazer, né? Vê que eles amplificaram a água, ó. O ator real tá interagindo só com a água aqui. E aí eles tiveram que depois fazer a simulação para misturar com a água que tá filmada. Então eu acho isso bem complexo. Sim, fazer o... tem que fazer tudo ali, né, cara? Porque é muita coisa acontecendo embaixo da água, né? Então isso tudo afetaria a Tem que água. refazer todo o fluido de novo da água e misturar ela com a água filmada, né? E você fazer água realista para bater com a água que é real filmada. Exato. Eu achei bem legal, assim. Tem um detalhe aqui, né? A água real filmada, ela tá meio verdeada, então pode ser que eles até tenham trocado boa parte da água. Você vê que a água ficou mais azulada, ó. Porque fazer o blend disso não ia ser muito fácil, né, cara? Não ia ser muito fácil, exatamente. Temos aí outra criatura também. E aí é legal que tem um modelo 3D, né? Dele mesmo. Tem que ter um outra coisa interessante aqui. Sacou o que tem aqui quando ele gira? Colchãozinho. Colchãozinho, exatamente. Quando os dublês, eles normalmente, quando vão fazer alguns movimentos, aqui tem um colchãozinho, depois tem que apagar na comp, né? Até que esse colchão ficou decente, cara. Às vezes é um colchão azul. Azul. Eles deram uma misturada aqui nas pedrinhas. Bonita cena. É bem cinematográfico, bem bonita a fotografia, né? Comecei a assistir o Witcher só porque eu comecei a trabalhar na série, né? Para entender um pouco do cenário e tal, da história. Sim. E, nossa, cara, quando eu comecei a ver, falei, nossa, é muito bom. Eu acho que vale a pena pegar mais um, eu acho. Vamos pegar, então. Que aí depois a gente... Tem um aqui, Resident Evil. Você vai entrar nesse mérito? Ai, meu Deus. É o famoso Resident Evil. Bem, Resident Evil, vou pegar aqui a série. Acho que era da MPC. Também é um estúdio bem grande, bem famoso. E a série da TV, que teve a última, né? Acho que foi para Netflix, se não me engano. Também. Foi. Aqui começamos com Cromão. Tranquilo, né? Tranquilo. De boa. De boa. Mais um, também tranquilo. Então. Olha isso. Então. Ai. Então. José, e agora? Vamos dizer que a gente não está querendo criticar o trabalho de ninguém, mas a gente está querendo dar a nossa opinião, né? No fim das contas. Eu acho que. Acho que é importante a gente levar uns pontos aí antes de criticar, né? E a gente tem que levar em consideração prazo, dinheiro, o que o material foi entregue, condições Temos de uma trabalho. Temos uma comp aqui que visualmente até o 3D tá estranho. Esse pneu aqui, a escala das coisas está estranho. Eu acho que isso é o que incomoda, tá? E eu acho que esse é o principal fator que não foi legal essa cena. A escala das coisas, a composição dos objetos do 3D estão estranhos. Eu acho que essa é a minha opinião. Mas passa, beleza. Essa daqui é bem legal, uma cena do alto. Você vê que possivelmente essa cena aqui eles extraíram informação de um mapa GPS mesmo, que tem alguns softwares que você consegue baixar, tipo um Google Maps, você consegue pegar o 3D de satélite e levantar uma cidade. Então, como era um take de longe aéreo, eu acho que eles usaram isso, pela cara das casinhas, dá para ter noção. E é isso, tá vendo? É um famoso meteu o Google Maps. E aí depois você pode usar essa geometria para projetar alguma coisa, né? Exatamente. Na verdade, eles não usaram. Na verdade, eles fizeram uma comp em cima da geometria porque ia ficar escuro à noite, não ia dar para ver, né? Tá vendo? Não dá para ver. É tanta comp, ficou tão escuro e ficou bonito. Então é uma maneira esperta de fazer coisas complexas. Eles poderiam chegar e mandar a galera ficar fazendo, sei lá quantos meses uma cidade, mas eles poderiam pegar um Google Maps e fazer isso. Eu achei genial, achei uma sacada boa. E acho que funciona, entendeu? Ficou bom mesmo. Mas será que não tem... Acho que tem uma cidadezinha modelada aí embaixo, né? Pouca coisa, tem não. Isso é tudo Geomap, é dado geográfico essa parada. E aqui, ó, mano, é tudo Geomap, cara.
Ó, Entendi. eles Até fizeram que o seja boa. geomap, Funcionou bem. eles fizeram o geomap, e onde a luz do helicóptero bate, eles fizeram meio que uma composiçãozinha com Made Paint. É. Achei a solução foda. Funcionou bem, funcionou bem. É. Depois meteram mais nuvens também, escuro. É o famoso tá com uma poeira e uma nuvem aí. Que fica tudo lindo. E fica tudo lindo. Então, aqui temos outro take polêmico. Artisticamente, eu acho que esse céu e essa montanha aqui estão meio. Eu fiquei pensando sobre ela também. Vamos ver aparece o breakdown, né? Ó, olha a diferença, né, cara? A luz. Trocaram tudo, na verdade, né? Acho que esse é o problema, né? Então, acho que esse é o problema. A montanha não tá casando aqui. Tá vendo a emenda? Acho que foi uma cena que a gente não sabe em que nível de bizarrice foi feita de prazo, mas essa montanha foi inserida de uma maneira meio zoada aqui. A luz está muito difusa, né? Inclusive o track, se você ficar observando bem, parece que tá meio sambando ali, né? Comparado. Eu entendi qual que é a diferença Olha aí. aqui. Acompanha comigo essa ideia, ó. Vê se você Você acha. se ligou que a montanha tá descendo aqui? Nossa, tá mesmo. Tá. Bom, tem outra coisa. Gente. Eu vejo, porque lá quando eu tô cobrando o stake da galera, eu fico dando bot play, mas fala. Coisa importante. A gente tem uma fonte de luz vindo de trás da montanha, certo? Quando a gente tem uma fonte de luz muito forte silhuetando alguma coisa, por isso que chama silhueta, a silhueta fica um pouco mais escura. Sim. Então a gente tem um ator no primeiro plano aqui que ele tá muito mais escuro porque a luz está vindo de trás, só que a luz que tá vindo da montanha é como se fosse uma luz direta vindo da frente da câmera, tá ligado? É erro conceitual de fotografia isso. E a fotografia não é só na hora que filma. Quando a gente vai fazer a composição com os elementos, você tem que pensar a nível fotográfico também de posição de luz, e é perfeito a sua análise. Inclusive, depois que vai mostrar o wipe aí, você vai ver que a montanha do fundo ela tá bem escura, cara. Olha lá. Olha aqui. Você nunca... Matamos, charada, exatamente isso. Você nunca tinha como meter uma montanha branca numa montanha que tá escura aqui. Tem que acompanhar a realidade, né? Ou até poderia ser por questão de material, um pouco mais claro assim, mas tem que... a luminosidade tem que estar mais baixa. E aí meteram um track zoado aqui, ó lá. Ela descendo. Se bem que a casa também tá descendo um pouquinho ali, mas tá estranho, isso tá estranho. Mas enfim, é o conceito da cena, em vez do diretor quis, né? Vai saber. Olha isso. E olha que bizarro. Aqui ela tá funcionando um pouco melhor, que ela já tá mais escura. Porque a fonte de luz já não tá vindo de trás, tem nuvem ali, né? Muito louco, né? Enfim. É isso aí. Foi pro ar. Tá entregue. A vida é em play, como diz um amigo meu. Exatamente. Esse take é um take bem bizarro. Eles fizeram uma luz bizarra vermelha mesmo, ó, no set de gravação. Vários figurantes zumbis. E um crowdzão. Cara, é isso. Que não tem o que fazer, não tem o que criticar. Zumbi misturado com figurante zumbi, não dá pra tu perceber, né? Tá funcionando. Uma coisa que eu achei bizarra é que a cena ela tem uma paleta tão igual que tu não vê nem direito o que é o ator aqui pulando. Nossa, tem um ator ali, eu nem tinha visto, cara. Caramba. Artisticamente é uma cena bizarra, porque é o contraplano dessa atriz aqui, ó. Aqui. Nossa, mas tá muito apagadinho, cara. Bizarro, né? E aí, você pensa no filme artisticamente, a cena é toda laranja e vermelha e a atriz tá com uma roupa vermelha, velho. Nossa, ficou bem apagado, Aqui, por exemplo, os caras já estão dando contraste, já tá funcionando, entendeu? Aqui tá bem legal esse daqui, ó. Eu achei bem realista esse carro atropelando a galera. Carrinho CG, ó. Achei bem bom. Aqui parece uma cena bem videogame. Lembra do Contra? Que é side-scrolling de tiro? É o Contra essa parada aí. Igualzinha. O cara quis fazer uma cena meio videogame, né? Tá maneira a cena, diferente. Mas é um enquadramento que não é comum, né? Aqui, crominha padrão, tranquilo. Amplificaram ali. Olha o flare lá, cara, tem que corrigir. Tá legal esse, ficou bem integrado, bem tudo, não dá pra perceber. Outro crominha padrão, mesmo esquema.
Aí eu tenho uma observaçãozinha. É. Você concorda comigo? Normalmente, quando a gente tem um desfoque numa luz, ela estoura, né? Faz aquele Sim. blow. A gente está percebendo um certo estouro na luz do fundo, mas olha como ela está bem menos intensa do que a luz do primeiro plano. Eu Aqui, acho que ó, nesse caso a luz principalmente. seria muito mais forte, sabe? A Sim, luminosidade seria igual ou pelo menos mais próxima dessa luz aqui do primeiro verdade. plano. Isso é bem observado. A luz que está aqui real é a referência que teria que seguir aqui atrás e que a galera meio que renegou aqui, né? É. E isso é o que dá realismo normalmente nas comps. Assim, a gente não está aqui só analisando por analisar, está analisando até para poder ensinar e quem trabalha com isso sacar essas paradas, né? É sempre bom, a gente mesmo analisando, a gente reforça para a gente mesmo o que a gente tem que fazer para ficar bom. Eu falei a Isso. gente mais 5 vezes, mas acho que deu para entender. Mas eu acho que você levou um ponto muito interessante isso. Às vezes a gente está criticando aqui, mas vai ajudar a gente como artista, até eu como artista, para quando pegar uma cena parecida com essa, pô, fundamentar isso que eu tô falando, né? Então, Exatamente. sim. O que a gente critica até nos nossos também. Depois a gente pode fazer um de ver os nossos trabalhos. Não, deixa lá. Essa cena tá maneira, eu acho a luz maneira. Então, é o Nemesis, né? Achei maneiro. Acho que tá bem integrado, tá bem foda. Nossa, Eu gosto dessa cena aqui, ó, a integração da luz e de tudo. Eu acho que foi um artista que fez com amor e carinho, ó, porque tá bem legal essa mudança de luz. tem um blowzinho acontecendo, né? Tá bem fina. Esse tá, ó, perfeito. E olha o outro detalhezinho. Ele pisou aqui e rachou, ó. Vidro. Bom, alguém tomou cuidado, alguém fez com carinho essa daqui. Carinha de roupa de croma, né? Para variar, com milhões de pontos de tracking, fazendo o mesmo movimento que o monstro, né? Ó, monstro 3D. Essa cena eu achei muito louca também. Essa é maneira, bem feita. Tá bem feita. Essa do drone tá legal também. Esse é padrãozinho, helicóptero, bem feito. Esse fogo aí. Eu quero ver o Last of Us, cara. Esse vai ser sinistro. Bem legal, né, cara? Eu acho que é legal a gente pegar materiais diferentes, né? Assim, por exemplo, a gente Também. pegou um que fala sobre um pouco mais medieval, um pouco mais ficção Moderno, ficção científica, científica, criaturas nos dois, né? A gente conseguiu comparar bem as Exatamente. criaturas. Tem criaturas, você vê que criatura, tanto de um quanto de outro, segue ali o mesmo princípio, mas de conteúdos totalmente diferentes, né? E é legal que tem muita criatura hoje nas séries. Teve a do Stranger Things, que foi o primeiro episódio que a gente fez, Resident Evil, The Witcher, e se for ver Senhor dos Anéis, deve ter um monte de criatura também. Acaba que hoje ficção científica e fantasia são conteúdos bem alta, né? Então, o mercado de criaturas está bombando. E aquela coisa, né? A gente já discutiu isso. É como contar uma boa história, né? Tudo isso você usa a favor como ferramenta para você trazer uma narrativa interessante para quem está assistindo. Né? Efeito visual é o que o Gus falou. É feito para contar boa história. Fala aí que eu te interrompi. Existe durante o processo do Witcher, eu lembro que a gente estava desenvolvendo uma cena que era uma cena de cidade. Na verdade, foi o Blood Origin, que é tipo um spin do Witcher, né? E aí o supervisor falou assim pra gente, olha, embora a gente esteja mostrando uma cena de uma cidade, que era um plano geral de uma cidade CG, a gente tem que contar uma história nessa cidade. Então, por exemplo, o que vai estar acontecendo naquela cidade? Pessoas vão estar trabalhando, pessoas vão estar andando com cavalo, carruagem, vai ter uma mãe fazendo um pão. Aí, o que ele quis dizer com isso, né? Para a gente trazer vividez para essa cena, a gente tem que colocar elementos práticos, ou então alguns elementos que você possa contribuir para contar essa história. Então, você coloca fumaça na chaminé, você coloca uma sujeira, um lixo no chão, você coloca um resíduo de sujeira na parede, você começa a projetar essas coisas
para enriquecer aquilo que já foi feito pelos artistas de 3D. Então, assim, tudo é um trabalho em conjunto que a gente tenta trazer para o espectador para realmente cada vez mais integrar ele naquela cena e trabalhar a favor da história, né? O que acontece é que algumas vezes os efeitos jogam contra, que é aquela sede do diretor querer colocar uma cena de efeito que é onde não encaixa bem, sabe? Então aí gera uma estranheza no espectador que fala assim, puxa, mas esse efeito ficou gratuito, né? Então é justamente o oposto, né? Você conseguir misturar, trazer coisas, elementos para você agregar a cena, só que tem vezes que é simplesmente uma cena gratuita de 3D e de CG que não encaixa. Falou de criar vividez na cidade, eu fiz muita cidade bíblica. E eu fui um dos que na época na Record fez o layout do Egito, que é quando a gente fez 10 mandamentos. E era um cuidado que a gente tinha. Então tinha cavalo, jumento, comendo, tinha pessoas no mercado falando, comprando, andando, se deslocando. Criar essa vividez aí realmente é importante para poder contar a história, né? Você não tem, por exemplo, uma cidade que está sem vida, a galera não está ali. Não é só os cenários, não é só as construções. É tudo. Passa animal, passa bicho, passa pessoa, passa bicho voando, tem poeira, tem sujeira. No entanto, quando a gente faz novela de época, e aí lá fora também deve ser o mesmo processo, tem um historiador dando suporte para poder, até a galera do efeito entender historicamente como era para poder fazer igual, entendeu? Toda a questão de assets, né? Assets, Sim. arquitetura, Assets, arquitetura, tudo a mais. porcelana que era usada na época, todas essas referências de material mesmo, né? Exatamente. Tem vários stock shots que a gente chama que são do Egito e que são exatamente assim. Tem bastante pessoas, poeira, todo o resto para da realidade. E o The Witcher é meio que isso e todas as outras séries de época, né? São coisas medievais. Tem que ser assim. Você tem que ter os elementos e isso que dá realidade no fim das contas, né? Tem uma coisa que até hoje, assim, eu levo pra minha vida, cara, é que uma vez uma artista, uma concept falou pra mim, né? E eu não tinha reparado nisso. Mas, por exemplo, eu tinha composto uma cena de uma cidade, e aí ela falou assim, nossa, mas essa luz tá estranha. Esse céu tá estranho. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso, né? Ela falou assim, da onde você pegou esse material para fazer um matte paint, né, do céu? Ah, peguei essa foto aqui. Ela viu e falou, não, tá errado o horário do dia. Sim. Como assim? Aí que eu entendi que, na verdade, quando você tem uma luz no começo do dia, embora seja parecida a luminosidade da cena, mas a cor do céu é bem diferente. A cor do Exatamente. céu mais próximo da manhã ele é mais esverdeado, e Sim. mais para a tarde ele é mais azulado, indo para o vermelho. Então, até Sim. isso, a gente tem que ter uma noção de quando a gente está compondo uma cena, produzindo um Sim, material, com né? certeza. Normalmente, se você acordar num dia assim de sol mesmo bonito, aqui no Rio, já tirei fotos, 4h59, 5 da manhã, o céu ele começa lilás, fica laranja, depois fica esverdeadinho e vai para o azul. Ele tem todo o espectro de cor que vai mudando. E no final da tarde ele fica o golden hour lá, fica super amarelo, laranja e volta para o lilás e vira noite. É muito Então, louco, cara. Isso são relações que você só presta atenção quando você trabalha na área, né? sim. Mas que, naturalmente, para o ser humano é fácil notar essas coisas. No geral, quando a gente está fazendo iluminação 3D, e a gente tinha muito isso nas cidades lá do Egito, como os takes que foram gravados no Marrocos, a gente tinha a base filmada gravada no Marrocos, eu ia lá ver o horário mais ou menos da base filmada para eu botar no Sunlight do RenderMan para pelo menos ficar no horário parecido. Então, se for gravado 11, meio-dia, eu podia botar 11, meio-dia lá, que o RenderMan botava a luz na posição parecida. Inclusive, no 3D, você, na luz do RenderMan, ou outros softwares também tem isso, que tem os Sunlight, que chama, você consegue botar até dia, data, hora, porque ele pega um database e ele simula lá mais ou menos como o Sol estava naquele dia, mês e ano, E sabe? posição no globo também E tem isso, né? posição no globo, Que a luz exatamente. no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul. Cara, Exatamente. é muito complexo isso. Quando você para analisar, quando você entra nesse nível de produção, você vê quantos detalhes são necessários para conseguir fazer uma coisa realista, né? Não é só chegar lá e acender uma luz e achar que está bonito, mas tem que estar bonito e crível, tem que estar realista, né? E é justamente isso que traz o artista a ele ser reconhecido mais ou menos no mercado, né? Porque você Sim, começa a pensar em coisas que grande parte das pessoas não pensa, né? exatamente. É o que diferencia dos bons shots bem filmados, compostos com efeito, é o nível de detalhamento, de qualidade na hora da finalização. E acho que é isso. Muito bem. Vamos encerrar mais um episódio. Meu nome é Felipe e
Você é o Gus. Se você gostou desse episódio, você pode clicar aqui no like desse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que está estudando efeito visual ou alguém que já trabalha também para vir aqui criticar, dar opinião, dizer se a gente estava falando merda ou não ali nos takes do... O que pode ser, é bem verdade, né? Porque a gente está só achando que aconteceu. A gente está supondo baseado na quantidade de vezes que a gente já viu acontecer as coisas. E a gente não quer dizer que é dono da razão, a gente só tem mais horas de voo de ver coisas que a gente aponta os erros. Só isso. Fogo no parquinho, a gente quer colocar fogo no parquinho, é isso. Mas se você também ficou incomodado que a gente falou e tudo mais, comenta aí também. O que importa é participar. Vamos chegando a mais um final de mais um episódio do Visualcast. Fica ligado aí para os próximos. Valeu!